Nesse vídeo eu vou comparar 4 pontos entre a sociedade americana e a sociedade brasileira. São 4 pontos fundamentais para uma sociedade funcionar bem. Então, para uma sociedade ser saudável, para ela oferecer aquilo que o ser humano precisa, ela precisa oferecer bem essas 4 coisas. E nós vamos comparar como é que são essas 4 coisas aqui e essas 4 coisas no Brasil. Então, quais são esses 4 pontos? O primeiro é o lazer, diversão. O ser humano precisa se divertir, ele precisa de lazer. Então, quando a gente compara a possibilidade de lazer e diversão entre Estados Unidos e Brasil, eu tendo a achar que, olha, talvez o Brasil seja melhor. A gente tem festa o tempo todo, opções de lazer também tem muitas, né? O Brasil tem muitas praias bonitas, você pode sentar lá num barzinho, tomar uma cerveja. Comparando com os Estados Unidos, não quer dizer que os Estados Unidos não tem. Mas eu acho que o Brasil tem uma atmosfera mais lúdica, né? O Brasil, ele te convida a relaxar e a se divertir. Nós temos vários feriados no Brasil e quase todo feriado as pessoas fazem uma festinha, fazem um churrasco, fazem alguma coisa. Aqui não. Aqui tem 1 ou 2 feriados no ano que as pessoas param para comemorar ou fazer algum tipo de festinha, alguma coisa assim. Então acho que nesse primeiro ponto, talvez o Brasil ganhe. O segundo ponto, economia, dinheiro, prosperidade. Esse é um bem que as pessoas buscam. A prosperidade é um bem. Então, uma sociedade que oferece a possibilidade de você crescer materialmente, dos seus bens se expandirem, é uma sociedade boa. Uma sociedade onde você tem muita dificuldade de adquirir os bens, até mesmo bens essenciais como moradia, alimentação e tal. Se essa sociedade dificulta isso para você, isso não vai ser bom. Então, comparando economicamente, onde você pode crescer, onde você pode expandir os seus bens, onde você pode ter mais prosperidade. É muito mais fácil uma família, vamos dizer, pobre em termos americanos, ter um bom carro, ter um bom celular. Então, nesse quesito, eu acho que o Brasil perde. Eu passei bem rapidamente por esses 2 pontos, porque os 2 pontos de cima são pontos que quase ninguém fala. Normalmente as pessoas ficam muito presas nesses 2 pontos de baixo. Ou elas ficam falando de diversão, né, Disney, não sei o quê, ou elas ficam falando do aspecto econômico. Quanto custa uma coisa aqui, quanto custa uma coisa no Brasil, né, quanto custa um carro aqui nos Estados Unidos, quanto custa um telefone, quanto custa isso no Brasil. As pessoas falam muito disso. Então eu passei rápido por esses 2 pontos, porque tem muita coisa já na internet a respeito disso aí. Mas existe um terceiro andar que precisa existir de maneira saudável numa sociedade para que as pessoas vivam bem. E esse terceiro andar, ele está acima desse aspecto lúdico da diversão e está acima do aspecto econômico. É ele que garante que essas 2 coisas de baixo funcionem bem. E nesse terceiro andar entram coisas como a segurança, a justiça, ordem e liberdade. Então, se você está numa sociedade onde você não tem segurança, você não tem justiça, você não tem ordem e você não tem liberdade, as coisas começam a complicar. Porque sem segurança vai ser difícil de você ganhar dinheiro, por exemplo, de você abrir um negócio e expandir o seu negócio. Esses 2 andares de baixo, eles dependem desse terceiro andar. Esse terceiro andar precisa estar funcionando muito bem para que as outras 2 coisas de baixo funcionem também. E quando a gente vai comparar, por exemplo, segurança no Brasil e Estados Unidos, nem dá para comparar. Nem dá para comparar. Coisa que as pessoas sabem também, aqui uma casa, a maioria das casas não tem muro. No Brasil a gente vive como se fosse dentro de uma prisão. Você tem que fazer um muro gigante na frente da sua casa, você tem que colocar arame, você tem que colocar cerca elétrica, enfim, você tem que viver preso. Aqui não. Aqui a maioria das casas não tem nem muro. Você pode andar com o seu celular na rua de maneira tranquila. Vai ser muito difícil alguém vir e te roubar. E isso acontece, em parte, porque não só porque a polícia é muito forte, muito bem equipada aqui, e ela tem um amparo legal para poder agir, mas o próprio cidadão tem acesso a armas, né? As armas aqui você consegue comprar de maneira simples, muito pouco burocrática, e elas são acessíveis, são baratas. Então aqui o indivíduo ele faz a sua própria segurança, não só a polícia. A polícia é uma coisa extra, uma coisa a mais, mas a segurança ela reside basicamente aqui nos Estados Unidos no indivíduo, no poder que o indivíduo tem de se defender e defender a sua família. Dentro desse andar a gente tem também justiça, né? As leis aqui nos Estados Unidos elas ainda funcionam. No Brasil eu acho que elas não funcionam mais. Pelo menos a grande maioria das leis, o sistema judiciário, ele já não funciona mais. A sociedade, de modo geral, no Brasil, perdeu já a noção de justiça, ela já perdeu a noção do que é certo e do que é errado. E as pessoas, de modo geral, elas já não têm mais essa noção.
Não é só o judiciário, as pessoas na sociedade, quando elas se deparam com uma situação concreta, elas não sabem julgar se aquilo ali é certo ou errado. Elas não têm mais essa noção. Elas fazem coisas erradas, acreditando de verdade que elas estão fazendo coisas certas, que elas estão fazendo coisas boas. Você que está vendo esse vídeo, provavelmente, você tem amigos, amigas, e essas pessoas já te prejudicaram. Elas já agiram de uma maneira injusta e errada com você, acreditando que estavam fazendo bem. É muito comum isso aí no Brasil. E ela acabou fazendo por quê? Porque ela não tem mais a noção do que é justo e o que é injusto. É uma sociedade muito confusa em termos de justiça. Ainda dentro desse andar, a gente tem a questão da liberdade, porque todos esses pontos que eu estou citando aqui, eles estão ligados entre si nesse terceiro andar. A questão da liberdade, as pessoas às vezes confundem, elas pensam o seguinte, os Estados Unidos é o país da liberdade, quer dizer que eu posso fazer tudo? Não. Liberdade não é isso. Não quer dizer que você pode fazer tudo. Por exemplo, aqui você não pode beber na rua, no Brasil você pode. Então quer dizer que no Brasil você tem mais liberdade? A liberdade entendida aqui nos Estados Unidos é no sentido mais profundo, é de que você é um ser humano livre. Você é um ser humano livre e responsável pela sua própria vida. Então aqui, a sociedade ela vai te tratar como um adulto livre e responsável pelos seus próprios atos, pelas suas próprias ações e pela sua própria vida. No Brasil é diferente. No Brasil, todo mundo vai te tratar como criança, como quem não sabe, como quem não é responsável pela sua própria vida. Então, nós temos um Estado, né, que vai te tratar como criancinha, como quem não sabe o que está fazendo, e as próprias pessoas ao seu redor, elas vão te tratar assim também. Todo mundo no Brasil acha que sabe tudo sobre a sua vida, não é assim? Todo mundo acha que sabe o que é melhor para você, como se você fosse uma criancinha, como se fosse um adolescentezinho ali, que está começando a vida agora. Todo mundo tem uma opinião sobre a sua vida, todo mundo acha que sabe o que você deveria fazer ou não fazer. Todo mundo te trata como criança no Brasil. Aqui não é assim. Aqui você é responsável pelos seus atos e pela sua vida. Ainda dentro desse andar, ordem. O Brasil é um lugar caótico, fisicamente caótico. Aqui você vê que a própria construção das cidades, elas seguem uma ordem. Né? As coisas são mais ordenadas, são mais bonitas. E no Brasil não, é tudo um caos. Tudo é caótico, o trânsito é caótico. É um cenário visual muito estranho, muito esquisito, né? Aqui não. Aqui as coisas são ordenadas. Então, esse andar, eu estou aqui pincelando só algumas coisas, né, que eu percebo nesse terceiro andar, estou explicando aqui de maneira resumida. Mas esse terceiro andar, ele tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Muito maior do que o aspecto econômico e do aspecto lúdico. Porque, de novo, você precisa de ordem, você precisa de liberdade, você precisa de justiça, você precisa de segurança. Mais do que a prosperidade material e mais do que a possibilidade de diversão. Sem esses bens desse andar, sua vida fica muito complicada. E quando a gente compara Estados Unidos e Brasil nesse terceiro andar, os Estados Unidos ganha assim, de longe, cara, de longe. E aí nós temos um quarto andar, que é a necessidade que o ser humano tem de conhecimento e sabedoria. Para você não ficar perdido na sua vida, para você assim, ficar completamente confuso, não saber o que você vai fazer da sua vida, para onde você deve ir, você precisa ter conhecimento, você precisa ter alguma sabedoria, né? E a cultura ela precisa te ajudar com isso. A cultura americana, a sociedade americana, ela te oferece possibilidades de conhecimento e sabedoria muito mais amplas do que a sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, basicamente, você tem o quê? A universidade, que forma não sei quantos % de analfabetos todo ano. E quando a gente fala em universidade no Brasil, assim, quase todo mundo pensa em direito e medicina. Quer dizer, é tudo muito restrito, né? Você está começando a sua vida, o que você vai ser? Eu vou ser advogado ou médico. Nosso ensino está muito ruim, muito, muito ruim. A ponto de que, assim, boa parte dos nossos professores são analfabetos, né? E uma sociedade onde as pessoas já não têm muito acesso ao conhecimento e à sabedoria, elas começam a desenvolver muitos problemas mentais. Então, boa parte da população do Brasil hoje tem problemas mentais sérios. Porque como a pessoa não sabe se orientar, como a cultura não oferece os meios dela se orientar na vida, ela começa a ficar muito confusa. E essa confusão, né, é como se você tivesse perdido numa floresta. Você não sabe para onde ir, você não sabe o que você deve fazer. Isso aí gera depressão, gera ansiedade. Imagina que você está perdido no meio de uma selva, você não sabe para onde vai, aquilo está ficando escuro, né? Você não tem uma direção clara que você deve seguir, porque a cultura não te oferece isso no Brasil. E aí você começa a desenvolver esses problemas. Então a cultura brasileira, ela já não oferece
padrões de normalidade para coisas básicas. Por exemplo, relações de amizade. As pessoas no Brasil elas já não sabem mais o que é ser um bom amigo. O que é um amigo? Como é que você é um amigo? Como que um amigo deve agir com outro? Ou casamento, como que o marido deve agir com a esposa? Como que a esposa deve agir com o marido? Para tudo isso, existem regras, existe um jeito certo de você fazer. Ou, por exemplo, como que um pai lida com o filho, como que uma mãe lida com o filho. Todas essas coisas no Brasil, todas essas relações, elas estão já corrompidas, porque as pessoas não sabem mais qual é o padrão de normalidade. Então, as relações familiares são extremamente confusas e ninguém sabe direito o que está fazendo. Então, é o seu casamento que não vai funcionar, é o seu relacionamento com seus filhos que não vai funcionar, é o seu relacionamento no trabalho que também não vai funcionar, porque você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe como você deve agir, você não sabe como é que você trata as pessoas. Então nós chegamos nesse ponto, num nível de confusão absurdo. As pessoas vão entrando num estado de loucura, porque se torna uma selva. Assim, você fica completamente perdido naquilo ali. Assim, se você vive no Brasil, a chance da sua vida dar errado é muito grande. Muito grande, porque não é só esse aspecto econômico que o Brasil perde para a civilização americana, para a cultura americana. São esses dois de cima, que são muito mais importantes e pouca gente fala disso aí. É o seguinte, se você ficar no Brasil, a chance de você ficar louco é muito grande. Não quer dizer que você tem culpa disso. Você nasceu num ambiente assim, nós nascemos num ambiente assim. Nós nascemos num ambiente degradado, muito degradado, humanamente muito degradado. Você não vai ter apoio da cultura, muito pelo contrário. A cultura ao seu redor, ela vai tentar te destruir. Com isso, eu estou querendo dizer que você deve se mudar do Brasil, que você deve sair do Brasil e ir para outro lugar? Não. Você tem que analisar as suas próprias circunstâncias. O processo de migração, de você entrar numa outra cultura, ele é muito complicado. Muito complicado. Você vai ter que se integrar num novo ambiente, numa nova cultura, uma língua diferente, né? Os trabalhos às vezes são diferentes. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas não é uma coisa assim tão simples. Depende muito das circunstâncias de cada pessoa e de cada família. Mas eu estou aqui só apontando os fatos, tá? E se você quiser acompanhar, segue aí, se inscreve no canal e a gente vai conversando, vai trocando essa ideia. Se você tiver alguma dúvida, pergunta, pode mandar alguma coisa aqui nos comentários que eu tento responder. É isso aí e até mais.